Garibaldi, Rio Grande do Sul, uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. ZYW 454, Rádio Conexão FM 87.5, Garibaldi, Rio Grande do Sul, uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331 Centro. Frisa Climatização e Acabamentos, mais de 17 anos de credibilidade, dinamismo e inovação. Localizado na Rua Buarque de Macedo 899, Sala 1, bairro Alfândega, Garibaldi. Frisa, a sua escolha certa em climatização e acabamentos. Fone 54 34 62 15 25 e 54 34 62 15 19. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, da Predileta Imóveis, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, design de interiores. Estamos sempre aqui apresentando para você tudo sobre o setor da construção, tendências, novidades e muito mais. Se quiser ver tudo que já rolou em nosso programa, inscreva-se em nosso canal no YouTube e Instagram, @podcast Construção em Alta. Acompanhe também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão FM 87.5. Estaremos esclarecendo todas as suas dúvidas. Hoje queremos dar as boas-vindas ao nosso convidado Diogo Giacomello, do Grupo Bel Mais. E para começarmos, Diogo, como é que vocês iniciaram nessa área de construção? Bom, primeiramente, boa noite, Giovanna e William. Gostaria de agradecer o convite feito por vocês. Queria dizer que é um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês hoje, falar um pouquinho da história da minha empresa. Bom, falar um pouquinho do Grupo Bel Mais, então, né? É uma empresa familiar fundada pelo meu falecido pai há 42 anos. Né? Meu pai era engenheiro recém-formado e ele teve uma oportunidade de abrir com um sócio, na época, a empresa lá em Carlos Barbosa, na cidade de Carlos Barbosa. A empresa, na época, se focou bastante em licitações, principalmente licitações de obras do Banrisul. Então, muito provavelmente, aí, se vocês viajam pelo estado, aí, vários prédios onde hoje possuem o Banrisul, muitos deles foram construídos pela Bel Mais, que na época da fundação, na verdade, o nome original era Construbel, né? Então, foi o início da empresa, se deu muito através de construções mesmo, né? Corporativas, né? E com o passar do tempo, então, meu pai foi migrando para o setor da incorporação imobiliária, começou a atuar bastante, então, na cidade de Carlos Barbosa. Depois de um período, a empresa ficou somente, né, do meu pai. E meu pai foi evoluindo, fez muita obra lá em Carlos Barbosa, bastante obra lá, bastante prédio entregue foi feito pela Bel Mais. Nesse momento, Diogo, ela já residencial? Era já residencial. Beleza. Depois de uns 4, 5 anos de história da empresa, meu pai começou a trabalhar já com a parte da incorporação e fazer construções próprias, né? Apartamentos, né? De médio e alto padrão na cidade. Então foi executado bastante empreendimento lá em Carlos Barbosa.
E a nossa sede inicial era em Barbosa, né? Foi até o ano de 2016. Mas lá pelo ano de meados dos anos 90, o meu pai começou também a expandir um pouquinho, começou a fazer obras em Bento Gonçalves, que é a nossa cidade de origem, né? Eu sou natural de Bento Gonçalves, minha família é de lá também. E até 2002, quando infelizmente meu pai veio a falecer, um acidente automobilístico, até estava com ele. E desde então, meu irmão é mais velho, meu sócio na empresa, né? Eu era um pouquinho mais novo, na verdade na época eu jogava futebol, era atleta. Desde o ocorrido, então, meu irmão assumiu a empresa e como teve que administrar, tocar o barco, né, na época, eu segui alguns anos ainda jogando futebol e depois parei, fui estudar também, né? Meu irmão tem formação em engenheiro civil, eu também, e aí a gente foi construindo, né, essa história da empresa que hoje já tem 42 anos. Maravilha, uma história longa a ser contada. Hoje, Diogo, o que é o produto da Construbel, da Belmais? Então, agora até até já que tu falou Construbel, se tu me permitir, eu vou explicar o porquê que a gente teve uma mudança de nome também, tá, né? Que eu acho que é bem pertinente. Muitas pessoas da região falam ainda e nos conhecem como Construbel. A partir do ano de 2010, a empresa já atuava fortemente em Bento Gonçalves com produtos de médio e alto padrão. E a partir do surgimento em 2010, né, do programa popular do Minha Casa Minha Vida, a gente começou aos poucos a migrar para este tipo de produto, né, de uma maneira a qual que a gente começou a se expandir territorialmente também. Então, além de Bento Gonçalves, a gente começou, por exemplo, a agir fortemente no mercado de Caxias do Sul. E a gente foi crescendo muito, muito forte como marca também. E a gente teve um conflito de marca lá em Caxias do Sul. A gente tinha uma empresa já lá na cidade com o nome de Construbel também. E nesse processo tinha um impacto comercial, né, em nós, né? Então a gente achou interessante. Primeiramente a gente foi tentar registrar a marca Construbel. Quando a gente foi tentar fazer o registro da marca, a gente viu que tinha uma Construbel lá em Minas Gerais. Com a marca registrada. Então a gente teve que fazer um trabalho, né, de construir uma nova marca. Então, na verdade, a gente até fez um processo transitório, onde primeiramente a gente trabalhou alguns anos com a marca Construbel Mais, a gente agregou o mais no nome. Então a gente foi fazendo um processo de transição e há alguns anos, já 6, 7, 8 anos, agora não tenho precisamente a data, a gente então cortou o Constru e ficou Bel Mais só. Então a gente começou também, além de atuar na região da Serra aqui, há 5, 6 anos a gente começou a migrar para a região metropolitana, muito forte também. Então, hoje a gente atua muito fortemente na região metropolitana e continuamos atuando também muito forte aqui na Serra Gaúcha e também estamos indo para o lado lá de Passo Fundo, estamos com empreendimentos em Marau, já entregamos empreendimentos em Paraí. Então, esses empreendimentos, eles continuam seguindo no Minha Casa Minha Vida. Isso. Então, a Bel Mais, então, a partir de 2010, ela foi migrando aos poucos, né? Ela mantinha ainda no portfólio alguns produtos de médio e alto padrão, lá na cidade de Bento Gonçalves, mas aos poucos foi desidratando esse tipo de produto e foi crescendo o produto popular. Até um certo ponto que a gente se consolidou basicamente só nesse produto popular. E aí, nisso, a gente começou como comentei, a crescer regionalmente, né? Abrimos mercado na região metropolitana. E aí sim, a marca se consolidou muito forte nesse tipo de produto, tanto que há alguns anos, né, como marca gaúcha, a gente é a principal incorporadora, a incorporadora que mais contrata esse tipo de empreendimento na Caixa e a que mais entrega empreendimentos dentro da Caixa, nesse segmento. E como é que vocês identificam, por exemplo, a cidade que necessita de um empreendimento desse porte? Porque a gente fala de empreendimentos de quantos blocos assim vocês trabalham? Para quem não conhece, o que seria um empreendimento desses? Isso. Qual o tamanho em apartamentos de uma operação como essa, Diogo? Pois é, William, Giovanni. Então a gente tem, dependendo também da cidade, né, onde a gente atua, a gente faz um estudo, né, a
A gente vê uma necessidade, né, nessas cidades desta tipologia de produto. Nas cidades de grande porte é proporcional o tamanho do empreendimento. Então, por exemplo, Canoas, Guaíba, a gente Viamão, né, a gente entrega empreendimentos de 300, 400 apartamentos, né, são vários blocos habitacionais, né. E assim, o produto que a gente trabalha dentro desse segmento é um produto que a gente costuma dizer é um produto diferenciado dos outros produtos do mercado. Porque a gente entrega um apartamento com uma cara assim, não querendo falar mal dos outros produtos, né? Mas com uma cara totalmente inovadora, né? Então, nossos apartamentos, eles possuem sacada, com churrasqueira, né? A gente entrega uma infraestrutura completa de clube nesses empreendimentos, com piscina, salão de festas, academias, né? Então, nas cidades maiores, são empreendimentos com quantidade e estrutura maior. Em cidades menores, aí é meio que proporcional, né? A gente pode ser que a gente faça um projeto com uma quantidade menor de unidades aí. Em Bento Gonçalves, também tu entrega com esse padrão, digamos, de piscina, salão de festas? Porque, pelo que a gente tem conversado aqui com quem passa na UIDA, hoje as pessoas, elas não, depois ali de um pós-pandemia, digamos, eles não querem mais só ficar dentro do apartamento, né? Com certeza. Então, é a minha casa, a minha vida. Às vezes as pessoas têm preconceito, digamos, né? Mas você tem toda uma infraestrutura que daqui a pouco, num padrão mais alto, não vai entregar, né? Claro, por exemplo, hoje a gente tá um pouquinho sem projeto, até na cidade de Bento, né? Uhum. A gente se consolidou muito forte no mercado da região metropolitana, principalmente em Canoas. A gente está com muito empreendimento lá em Canoas, mas a gente está com um empreendimento em andamento, é um empreendimento pequeno, são apenas 42 unidades, que até já está todo comercializado, que é lá no bairro de São Marino, mas a gente já entregou empreendimentos de grande porte aqui em Bento. Naquela região do Estádio Novo Desportivo, né? Lá possivelmente vocês já devem ter visualizado 2 grandes empreendimentos, né? Um deles, inclusive, ele é referência para a Caixa, inclusive o presidente da Caixa, na época da entrega, veio visitar o empreendimento. Para tu ter uma ideia, o empreendimento possui academia, sauna, 2 salões de festas totalmente completos, equipados, né? Brinquedoteca, salão de jogos, né? Então essa é uma tipologia de produto que a gente entrega. Então sim, a gente busca, né, também a suprir essa necessidade que a gente entende que as pessoas hoje têm, que não é só um apartamento, a gente tem esse entendimento. Por isso que eu acho que a gente também tem esse sucesso de vendas muito grande onde a gente atua. Nunca até hoje a Belmais entregou nenhum empreendimento com estoque. Nunca. Tudo é feito venda antes, durante a obra. Sempre na entrega das chaves, até hoje, até o momento. Estou falando de empreendimentos com 400 unidades. A gente nunca entregou nenhum empreendimento com um apartamento em estoque. Muito em virtude também disso. Acho que a gente estuda muito bem aonde a gente vai comercializar o produto e tenta trazer um produto diferenciado para o mercado. Tu falou bastante de diferenciais que vocês entregam numa obra, né? Tu tem alguma dificuldade quanto à cultura de cada cidade? Essa cidade aqui ela demanda mais a piscina, essa cidade aqui ela demanda ter mais um ambiente fechado. Eu não sei se isso implica em alguma coisa por vocês pegarem o mercado de Serra e o mercado da região metropolitana. Tem cidades que têm muitas particularidades. Por exemplo, vou te citar uma aposta até de certa forma que foi arrojada da nossa parte, Guaíba, por exemplo. Guaíba é uma cidade que ela não é verticalizada, tem muito pouca edificação, né? Ela é uma cidade mais, ela tem um território grande, então eles têm uma cultura de ter muitos empreendimentos até dessa questão voltada ao popular, muitos empreendimentos, né, de casas, né, empreendimentos mais horizontais. Então o nosso projeto foi um projeto inovador lá na época. Então, por exemplo, cada cidade muitas vezes tem sua peculiaridade, com certeza, né? Mas em tese, assim, a gente tem um padrão. Se alguém for olhar o nosso produto, assim, tu vai ver, assim, que ele não se difere muito de uma cidade para outra.
a gente tenta trazer e levar a nossa marca para onde a gente vai atuar, porque é uma receita que a gente funciona, a gente vê que está e dando certo. atende muito bem ao cliente que está comprando e indo morar. Isso aí. E, Diogo, você falou que vocês vendem sem estoque, né? Eu já fiz alguns decorados para Minha Casa Minha Vida, para construtora. Vocês trabalham dessa forma também? Porque eu entendo que é um método de agilizar a venda, às vezes, né? Não sei se vocês trabalham com decorado. A nossa, assim, a gente tem uma estratégia comercial bem forte e arrojada. Toda cidade onde a gente atua, onde a gente tem um empreendimento, a gente trabalha com um plantão de vendas próprio com um apartamento decorado. Então, hoje, para tu ter ideia, eu tenho uma loja, né, que é da Bel Mais, né, uma em Viamão, uma em Guaíba, uma em Canoas, uma em Caxias, uma em Marau, eu tenho uma em Bento. Então, todas as cidades eu tenho lá um apartamento decorado com uma equipe especializada para apresentar o produto, aonde essa minha equipe atende às imobiliárias parceiras da cidade. Então, essa é a minha metodologia. As imobiliárias prospectam o cliente, levam até o meu plantão de vendas, então a gente tem um apartamento lá em tamanho real, né, para o cliente poder, de fato, vivenciar isso. E aí a gente faz todo o atendimento, avaliações de cliente, né, de crédito, enfim. É uma receita, assim, meio que fundamental para a gente ter sucesso também, né? A parte comercial nossa é muito forte, por isso que também a gente tem esse sucesso muito grande de vendas em todos os empreendimentos da Bel Mais. Sempre que no decorado o cliente consegue ter noção real do que vai caber, do que não vai, né? Noção real de espaço, né? Isso, não, e assim, a gente sente... Não fica dúvida e também para ti depois, né? A gente sente o encantamento do cliente, é fundamental isso, né? Como tu falou, tem um preconceito, né? Ainda hoje tem, apesar de toda a informação, né? A gente está aqui transmitindo informação, mas apesar disso tem muito preconceito. As pessoas, minha casa, minha vida e tal. Mas e o plantão de vendas vem muito para isso, né? Para desconstruir, né, essa má informação que as pessoas têm e mostrar a qualidade de um produto que eles têm possibilidade de adquirir aí. Então o plantão é muito fundamental. A gente vê muito, Diogo, que as pessoas não têm, nós que trabalhamos na área, já é difícil dizer assim, bom, esse tamanho aqui cabe a cama, não cabe o sofá e tudo mais, né? Porque quando se visita a obra, até a gente comentou com muitas pessoas aqui, o cara quer ir para a obra durante a obra para ver como é que tá a obra e tá o andamento. Não vá, É verdade. Porque o cara não chega a obra no tijolo. Porque o cara chega lá, tá no tijolo, tu não tem a percepção de tamanho. Não. E aí tu diz assim, não, mas não vai caber, isso aqui tá errada a medida, né? E é o que o decorado, a gente entende, acredita que facilita. E mostra pro cliente, bom, olha só, o tamanho é esse, vai caber tudo, vai dar tudo certinho, não se preocupa. Né? É isso que a gente vê que isso quebra essa objeção, claro. essa dificuldade de... Na real, todo mundo tem dificuldade de identificação de tamanho nesses casos, né? Claro. E muitas vezes esse cliente é o cliente de primeiro imóvel, o que tende a, talvez, dificultar ainda mais essa análise, sim, né? Sim. Não, bem colocado a tua parte, realmente a percepção que tu tens em obra. Hoje a gente, até por questões de segurança, né, do trabalho, a gente não permite visita em nenhum empreendimento nosso de clientes. Mas também tinha aquele lado de quando era permitido, os clientes ficavam com uma percepção bem essa que tu comentaste, né? Meu Deus, aqui não vai caber nada. Porque realmente a obra ela dá uma impressão, principalmente na parte ainda que não tem acabamento, sem revestimento. Isso. Meu Deus do céu, não é isso aqui que eu comprei, né? Isso, é bem isso aí. Eu lembro que eu pegava cliente que ia com treino em obra. Porque daí eu olhava e dizia, não vai caber. Aí eu dizia, tá, então vamos lá medir. Aí eu ia medir, só que eu sempre dizia, não vai. Mesmo uma casa, né, Diogo? Cara, tu não tem que olhar no tijolo. Muda a visão, assim, é muito diferente. É verdade. E aí tu começa a aumentar as paredes da casa, aumentar, e quando vê... As arquitetas que se virem. E os designers. Tu falou bastante de equipe de venda. Hoje a equipe de venda dos plantões, ela é tua. Ela é da construtora. Sim, toda a equipe, né? Toda a equipe para atendimento é da construtora, em cada cidade. E a equipe de construção? Tu desloca equipes daqui? Tu tem equipes espalhadas no estado? Tu tem parceiros em cada local? Como é que funciona isso? Bom, William, Giovana, só para vocês terem ideia, ainda quando a empresa estava sobre a gestão do meu pai, para vocês terem uma ideia de crescimento,
Na parte administrativa da empresa, ela era composta pelo meu pai e mais 2, 3 pessoas. E em obra, que era a mão de obra própria nossa, era uma época diferente, a gente sempre tinha em torno de 30, 40 funcionários. Né? Então, não chegava assim com o administrativo, tudo, não chegava a 50 funcionários. Hoje a gente tem, entre terceirizados que de fato participam, enfim, a gente tem mais de 700 a 800 pessoas em média, nunca cai disso aí. Só no meu administrativo, no meu escritório, hoje eu tenho mais de 30 pessoas. Aí mais as lojas do comercial, né? E aí nas obras, como é que eu tenho a minha estrutura? Cada obra eu tenho um escritório administrativo, né? Com uma equipe de engenharia, estagiários, técnicos de segurança, né? Que são funcionários meus próprios, né? E aí o serviço de fato da construção, hoje é um caminho que a gente não tem mais volta, a gente acaba terceirizando, né? E aí a gente acaba buscando na cidade onde a gente está executando o empreendimento a mão de obra específica, né, que a gente necessita naquele momento. Mas a gestão da obra em si é toda minha, né? Então, toda a parte de administrativa de execução, mestre de obra, encarregado de obra, engenheiro, técnico de segurança, são funcionários da Abel Mais. E a mão de obra, de fato, daí, né, para executar, né, os pedreiros, carpinteiros, a gente acaba tendo que terceirizar. Né? Até porque eu acredito que seria inviável tu movimentar um número grande de pessoas para todas as obras, né? É impossível, né? Não tem RH que até porque que dê conta. E até porque, infelizmente, na construção civil a gente tem uma peculiaridade, né? Diferente de outros setores da indústria. Infelizmente, a mão de obra da construção civil é cada vez mais desqualificada, né? Infelizmente, é um setor que muitas vezes as pessoas assim, acabam não dando certo em nenhum lugar, acabam por último para a construção civil. Isso resulta que é uma rotatividade muito grande. Muito grande. A gente tem uma rotatividade absurda, assim. Então, a gente não tem como tu ter uma mão de obra própria, que é hoje a realidade de... Eu acho que todas acredito que sim. As grandes e médias incorporadoras do Rio Grande do Sul, né, acabam terceirizando. Sim. As tuas obras, elas acontecem em vários... por exemplo, tu tá com obra em Gravataí, Canoas, tu tá com várias obras ao mesmo tempo. Sim. Como é que vocês fazem o controle de todas essas pessoas? Boa pergunta. Hoje a gente tem 14 empreendimentos em andamento em todo o estado do Rio Grande do Sul. Se não me engano, em 7 cidades diferentes. Né? A gente foi crescendo. Um pouco? A gente foi crescendo, aprendendo, né? Sempre fazendo uma análise crítica, né? Então, sempre constantemente, a gente está sempre tentando analisar. Se a gente vê que é interessante dar um passinho para trás, a gente dá um passinho para trás, né? Então, sempre com humildade, tentando aprender com os próprios erros e sempre formando muitas pessoas, né? É uma característica da empresa de apostar, de dar oportunidade. Então, eu tenho muitas pessoas hoje dentro da empresa que começaram lá como estagiários, hoje estão em cargos gerenciais, né? Porque aprenderam todo o processo, né? E hoje eles têm essa condição de conduzir, né? Conduzir toda a parte administrativa, executiva, né? Com excelência. Então, tem uma equipe muito grande para gerir isso, né? Sim. Então, até porque senão perde a mão, né? Porque às vezes tu faz uma obra pequena, sei lá, no interior de um apartamento, tu já não, às vezes não consegue controlar bem o serviço de um eletricista, encanador, né? Então eu fico imaginando obras desse porte, né? Hoje a gente atingiu um patamar, enfim, né, de modéstia à parte, assim, de excelência de trabalho, né? Como eu comentei, criamos bons profissionais, né? Constantemente treinamos esses profissionais, né? A gente não tem problema, a gente não tem defeito, obviamente que a gente tem, né? Mas a gente está sempre procurando aprender com esses defeitos e aprimorar, resolver, né? Exato. E resolver. Eu digo que o que diferencia uma construtora, enfim, um profissional de outra, o que resolve e o que não resolve, né? O que resolve e o que corre. E infelizmente, a indústria da construção civil, dentre todos os outros setores da indústria, é uma indústria ainda que requer uma mão de obra muito manual, né? Não tem nada automatizado, né? E como não é nada automatizado, a gente está sempre sujeito a um erro maior. Né? Então, muitas vezes, eu sei que é difícil, né, agradar, nem Jesus agradou a todos, né? Mas, então, em empreendimentos de grande porte, obviamente que alguma coisinha passa desapercebida, mas não é por má vontade, né? É porque muitas vezes, né, por mais que tu cuide de todos os detalhes, vai te fugir alguma coisinha do controle.
O tempo de obra do empreendimento desses é quanto tempo? Em média, 3 anos, que inclusive dos empreendimentos populares é o prazo, né, estipulado pela Caixa. Então, o tempo de execução, tá? Porque também isso é uma outra característica, né? Dentro da indústria, né? Indústria mundial, eu diria, né? A construção civil provavelmente tem o produto mais longevo dentro da cadeia produtiva, né? Porque se tu pegares do início lá, desde a concepção, da prospecção da área, aprovação de projeto, início de comercialização, início de execução, o pós-entrega, tu fica com um produto na mão aí em média de 5, 6, 7 anos. Então, você tem uma quantidade de venda que tu precisa fazer antes de iniciar a obra? Nos empreendimentos populares, sim, né? A gente tem que ter uma quantidade mínima aí para fechar um grupo de clientes para poder contratar junto à Caixa. Os empreendimentos, que acabamentos eles são entregues? Tem acabamento, tem piso, não Depende tem piso? do empreendimento. Depende relativo ao empreendimento. Tem empreendimento que a gente entrega já ele completo, assim, com piso. Tem empreendimento que daí a gente dá como, a gente vende um opcional. Daí, se o cliente quer o piso, se o cliente quer um split, se o cliente quer uma água quente. Depende do tipo de projeto, depende da cidade, enfim. Mas tu dá a opção do cliente? Sim, todo... Personalizar. Eu quero colocar ar-condicionado, aí paga ali, enfim, a diferença e... Sim, como eu comentei com vocês, eu vendo o empreendimento praticamente todo ele no período de obra, então essa tomada de decisão do cliente também tem que ser durante o período de obra. Então, o cliente não pode tomar essa decisão lá quando eu estou entregando o empreendimento, porque como os empreendimentos populares são executados na estrutura de alvenaria estrutural, é um tipo de empreendimento que ele não permite alguns tipos de alterações. Então, por exemplo, a instalação de um split, de uma água quente, ela tem que ser definida no prazo inicial de obra pelo cliente, para a gente, no momento que for executar aquele apartamento, já ver com toda aquela instalação pronta. Então, nos empreendimentos onde eu não entrego esse opcional, eu faço essa venda neste período e dou essa opção. O cliente pode parcelar em várias vezes comigo lá, dele optar, por exemplo, né, por esses itens, ar-condicionado ou água quente. Claro, alguns outros itens ele não precisa definir tão, por exemplo, o piso. O piso não tem nenhuma interferência, né? Sim, na parte estrutural. A gente pegou umas informações no site aí, que a Belmais, hoje, ela desde 2014, ela está entre as 100 maiores construtoras do país. Isso é uma informação muito importante na questão de te trazer para cá, e também um privilégio ter alguém tão grande na nossa frente. E aí, falando um pouquinho agora, vamos iniciar e depois nós vamos voltar para esse assunto pós-intervalo. Mas da mudança de segmento ou de um braço novo, que é o Baco. Como é que surgiu a ideia? Então, William, Joana, a gente veio, né, a essência, a história da empresa, a gente sempre trabalhou com um produto assim, mais voltado para o mercado de médio e alto padrão. E então a gente tinha essa ânsia de querer voltar a atuar nesse mercado. Então a gente está num mercado que está dando muito certo, que é o popular, mas a gente sempre quis voltar, sempre teve muita procura. As pessoas, quando é que vocês vão voltar a trabalhar com esse tipo de produto? Então a gente sempre ficou com essa ânsia, essa vontade de voltar a trabalhar nesse setor, nesse segmento. Por isso que a gente acabou criando uma nova marca que depois a gente vai conversar melhor. Antes do intervalo. É isso aí. Vamos fazer um pequeno pausa então para os nossos apoiadores e já retornamos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54
54-3462-3674 e Farroupilha, na rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa Climatização e Acabamentos, mais de 17 anos de credibilidade, dinamismo e inovação. Localizado na rua Buarque de Macedo, 899, Sala 1, bairro Alfândega, Garibaldi. Frisa, a sua escolha certa em climatização e acabamentos. Fone 54-3462-1525 e 54-3462-1519. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta, reforçando então nosso agradecimento aos apoiadores Estilo Nobre Italina Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos, Frisa Acabamentos e Grupo Castro. E também, quem quiser nos acompanhar, ver tudo que já passou por aqui, é só nos seguir na rede social, @podcast Construção em Alta. Para quem acabou de chegar, hoje o nosso convidado é o Diogo Giacomello, do Grupo Bel Mais. E vamos retornar ao assunto. Para quem estava ouvindo ou quem não estava até agora, o que é o Baco, Diogo? Então, William, o Baco, então, deu um spoiler aí, né? Ele veio de um desejo nosso de voltar a atuar, né? No mercado de um produto diferenciado, né? Que a gente sempre se destacou por isso, né? Então, a gente acabou criando uma empresa, né, nova, né? Dentro do grupo Bel Mais, né? Então, a Bel Mais segue trabalhando com o produto popular e então a gente criou a marca Extrema, que é para trabalhar com um produto diferente da tipologia que é trabalhada na Bel Mais. Né? E dentro da Extrema a gente tem já um portfólio assim, de próximos lançamentos, já tem um empreendimento em andamento dentro da cidade de Bento Gonçalves, que é o 1000, mas o carro-chefe, assim, o abre-alas assim, desta nova marca é o Baco Wine Heaven, que é um produto que eu vou falar um pouquinho melhor em seguida, mas ele veio com uma ideia de atender o que a gente entende uma demanda que faltava no mercado. Um produto totalmente diferenciado, um produto com um cunho hoteleiro, mas com características e operações totalmente distintas dos produtos que estavam sendo entregues aqui no nosso mercado atual. Aqui. Tá, vamos por partes. Aonde está localizado o Baco? Então, o Baco fica localizado na cidade de Garibaldi. Mas olha ali, ó. Na verdade, ele fica, para contextualizar, né, ele fica no Vale dos Vinhedos, né, porém o Vale dos Vinhedos ele abrange parte dos territórios da cidade de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo. Então, na parte do territorial aí de Garibaldi, fica situado, né, na Rua das Videiras, que a gente chama, o Baco Wine Heaven, né, muito próximo da vinícola Dom Laurindo, né, então até indo pelo Borghetto aqui, né, para quem é de Garibaldi aqui, vai passar em frente à entrada do Clube Botafogo, passando o Botafogo, pega a esquerda, vai andar mais uns 700, 800 metros, já vai vislumbrar o Baco, que fica situado então na cidade aqui, natal de vocês. Maravilha. Tu comentaste então um pouquinho, o Diogo. Baco, ele é um empreendimento mais voltado para a área hoteleira, né? Ele é naquela questão de a pessoa compra uma parte do empreendimento, ela compra todo o apartamento, são apartamentos, são somente quartos, o que tem, como é que ele é? Então, como te comentei, a gente pensou em fazer algo um pouquinho diferente do que já existia no mercado, né? Não falando mal dos outros produtos, obviamente não, mas fazer algo diferente, né? Então a gente pensou numa proposta inovadora e que a gente, assim, entendendo que a gente ia atingir e atender melhor o nosso público. O que é a operação do Baco? Diferentemente da grande, né, e quase totalidade, maioria dos empreendimentos desta natureza. O Baco é um empreendimento de cunho hoteleiro, né? Ele é um condo-hotel, né? E
E a operação dele se dá da seguinte forma: os apartamentos são apartamentos integrais, matrículas individualizadas, né, medidores de água, luz, gás individuais, né, o proprietário vai pagar condomínio, é igual a aquisição do Baco, é igual a aquisição de um apartamento convencional. Certo. A diferença das outras operações hoteleiras, que geralmente são multipropriedades, né, e a grande maioria é vendida em sistemas de cotas, né, de frações, o Baco não tem essa opção. Né? O Baco, os apartamentos são integrais. Sim, a pessoa não consegue comprar uma parte, ela tem que comprar ele na íntegra. Dela. E diferentemente das outras operações, os proprietários, os cotistas que compram frações ou cota, ou até compram um apartamento inteiro, enfim, compram semanas, né? Elas têm nessas operações restrições de períodos de uso. Né? Então, geralmente as pessoas já devem ter ouvido falar que as pessoas podem usar determinados dias numa alta temporada, determinados dias numa baixa temporada, né? Então tem restrição com períodos de uso. O Baco é o contrário. O Baco, o proprietário, é que ele tem a prioridade de uso do apartamento dele. Inclusive, ele não tem nenhuma obrigatoriedade, se caso ele queira, de deixar o apartamento dele para locação. Ele pode só optar por usar ele. Só por usar. Se ele quiser morar, ele pode morar. Pode morar. Né? Mas essa é a grande diferença do Baco. Né? A maioria dos nossos clientes hoje, a gente tem mais de 65% de empreendimento vendido, né? Até falando, me adentrando um pouquinho do empreendimento, são 372 unidades, né? Então são quase 250 unidades vendidas. A gente sente que o perfil do nosso cliente é com este anseio, né? De poder usar e, quando não estiver usando, né, poder ter uma rentabilidade, porque a gente tem uma rentabilidade bem legal, estudada e aprovada pela CVM aí no empreendimento. Então, esta é a característica do nosso cliente e do produto. Né? É um produto com um uso totalmente diferente do que o mercado hoje, né, está oferecendo. Aqui o cliente pode usufruir, usar quando quiser, e quando não estiver usando, ele dispõe a unidade dele, caso ele queira, para alocar e a partir daí rentabilizar a unidade dele. Entendi. Então, para quem seria esse público, seria tanto para quem quer morar, quanto para quem quer investir e ter uma renda para uso de vez em quando, ou uma renda passiva lá que vai estar gerando resultado, dinheiro no bolso dele quando ele quiser. Isso. Na verdade, assim, o Baco tem outros atributos também, assim, né? Falando um pouquinho mais do empreendimento, né? Diferentemente de um apartamento convencional, o empreendimento, na verdade, é um resort. Então, o empreendimento tem uma infraestrutura de resort. Então, tanto o proprietário quanto o possível hóspede, ele vai ter lá à disposição dele, né, através de um sistema que a gente chama de pay-per-use, pague o que usar, né, toda a gama de serviços hoteleiros. Então, tanto o hóspede quanto o proprietário, quando estiverem usando o apartamento, eles vão ter a disponibilidade de café da manhã, camareira, serviço de quarto. Então, é igual um serviço de hotel. E uma infraestrutura muito completa também de lazer, né, e de uso. Né? Então, o empreendimento vai ter restaurante, vai ter academia, spa, sauna, piscina térmica, piscina terapêutica, centro de eventos. Então, um empreendimento totalmente completo. Né? E, além disso, né, desses atributos, por estar também localizado no Vale dos Vinhedos, o empreendimento tem um grande diferencial. Né? O que é isso? Ele tem a alcunha de ser o primeiro Eno Resort do Brasil. Por quê? Né? Essa também foi uma estratégia que a gente adotou, né? E foi muito feliz da nossa parte. O empreendimento tem uma temática voltada ao vinho. O nome dele, né? Baco, já é inspirado no deus grego, né? Que é o deus do vinho, né? E também essa temática, ela está inserida dentro do empreendimento. Então, o empreendimento constantemente ele vai ter uma geração de eventos temáticos relacionados ao vinho. O empreendimento tem várias áreas para eventos, então a gente vai estar constantemente proporcionando isso. Hoje o Vale dos Vinhedos é muito procurado por pessoas do Brasil inteiro. Para vocês terem ideia, dados do IBGE, o Vale dos Vinhedos é o 8º destino turístico do Brasil, né, mais procurado nos últimos anos. Então as pessoas vêm para cá com esse anseio, né, principalmente de ter
momentos relacionados ao vinho. A experiência, né? A experiência. E a grande cereja do bolo do projeto, assim, é que nós vamos ter uma vinícola dentro do empreendimento. Então, nós vamos ter uma vinícola dentro do empreendimento, com um enólogo exclusivo dentro do empreendimento, onde os proprietários vão ter a possibilidade de produzir o seu próprio vinho espumante. Então, esse então é a cereja do bolo, assim, desta temática de vinho que a gente tem no empreendimento. Então não é só, então tem vários atributos assim o projeto, né? Sim, pode morar, né? Mas tu pode rentabilizar, tu pode usar quando tu quiser, quando estiver usando, rentabilizar, mas principalmente a gente tem um público, muitos clientes compraram muito em virtude com essa questão referente à temática do vinho. Sim, até para quem quer para rentabilidade, quando tu for pesquisar ali, enfim, para passar um fim de semana, eu como turista, por exemplo, tem um diferencial, então a chance de tu conseguir locar ele ao invés de outros é muito maior, né? A gente tem um estudo de rentabilidade, né? A gente tem a aprovação da CVM, né? Que a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, inclusive, esse estudo está disposto lá no nosso site de empreendimento, onde esse estudo é um estudo totalmente científico, né? E imparcial, onde ele demonstra que, por exemplo, a taxa de ocupação média, né, de empreendimentos de tipologia parecida com a do Baco, hotéis e pousadas, a média de ocupação dos empreendimentos nos últimos anos é de 55%. Claro que tem meses que a gente tem uma taxa de ocupação maior, tem meses que a gente tem uma taxa de ocupação menor. Mas esse levantamento totalmente técnico e científico traz uma informação bem contundente. Então, 55% de média de ocupação são 16 dias no mês. Então, é uma informação bem importante. Né? Aí, e tu comentou na questão da rentabilidade, vamos nesse ponto. A gestão de entrada, saída, a venda do apartamento nas redes, a locação... Como é que vai ser isso? O proprietário vai ter que ir atrás de tudo ou ele deixa na mão da estrutura e a estrutura gerencia isso para ele? Como é que funciona? Vamos pensar assim, eu estou lá na minha casa, não sei como funciona, quero saber, daqui a pouco tem um aluguel que já funciona aqui pertinho, mas eu quero mais informações. Claro, então voltando um pouco na estrutura nossa de empresa, então hoje a gente se denomina um grupo, né? O grupo Belmais, onde a gente tem a construtora Belmais, que segue no ramo da popular, né, como a gente comentou, a Extrema Incorporadora, que desenvolve produtos de outra tipologia, né, no mercado, e também a gente viu a necessidade de criar uma terceira empresa, que é a Extrema Stay, que é uma empresa especializada e com expertise de gestão em empreendimentos voltados para locação. Então, é uma característica da Extrema Incorporadora desenvolver empreendimentos com a característica do short stay, que é uma locação de curta estadia. Né? Por exemplo, o empreendimento que a gente já tem em execução dentro da cidade de Bento, que é o Mil, ele tem essa característica. E ele vai ter a gestão da Extrema Stay. O que é a Extrema Stay? Ela vai fazer a gestão de toda a locação dos empreendimentos como o Baco, como o Mil e como os próximos lançamentos que a gente vai ter dentro da plataforma. Que depois tu vai falar para nós, né? Porque aqui tem que trazer uma novidade diferente e tal, né? Só termina o programa quando tem novidade. Então, todos os projetos, né, dentro da Extrema vão ter essa gestão da Extrema Stay, que foi uma preocupação nossa. A gente fez um estudo muito aprofundado a nível nacional, né, de várias gestões, e a gente chegou a uma conclusão e a gente se sentiu seguro vendo que para de fato ter uma funcionalidade e a gente ter êxito na operação, a gente teria que criar essa empresa, né, para ter esse compromisso com o nosso cliente. A Extrema Incorporadora, a ideia dela não é voltar para um médio alto padrão de residencial, é voltar para um médio alto padrão nessa área hoteleira em todos os empreendimentos? Isso, e também pode ser que a gente tenha também empreendimentos voltados não com essa característica do short stay, né? Hoje o que a gente tem no nosso portfólio, inclusive de próximos lançamentos, são empreendimentos voltados com essas características dentro da Extrema para o short stay, que aí vão ter a gestão da Extrema Stay no caso, né? Maravilha. Tu comentaste antes quantos apartamentos que são... No Baco são 372 apartamentos de 5 tipologias, né?
Então a gente tem apartamentos do estúdio, que é a principal tipologia do projeto, né? Um apartamento de 27 metros quadrados. A gente tem o estúdio, na verdade, ele tem 3 áreas, né? Ele tem o de 27, o de 29 e o de 33. Depois a gente tem um apartamento de 1 dormitório, de 36 metros quadrados. A gente tem um apartamento de 2 dormitórios, que é o maior apartamento do projeto, de 53 metros quadrados. A gente tem um loft, que é um apartamento mais conceitual, né? Com 1,5 andar aí, né? Com mezanino. E a gente tem o duplex, que é um apartamento de 42 metros quadrados, que a gente tem uma suíte, tem lavabo, né? Essa estrutura, para quem quiser conhecer, né? A gente tem parceiros aqui, não sei se eu posso comentar o nome, né? A Predileta é uma parceira do Baco aí, né? Quem quiser conhecer, a gente tem uma estrutura, não sei se tu ia me perguntar isso, querendo também me adiantar no assunto, a gente tem uma estrutura muito legal lá no local do empreendimento, onde eu gostaria, né, que o William convidasse, né, todos aí a virem conhecer lá, né? A gente tem restaurante, plantão de vendas, e lá no plantão de vendas a gente tem 2 modelos, né? O apartamento estúdio e o apartamento duplex. Diogo, a obra já começou? Sim, William, a obra iniciou ainda no final do ano 2023. Já estamos num ritmo bem acelerado, já estamos com 3 torres com fundações concluídas, porque o empreendimento ele possui 7 torres residenciais, né? Cada torre tem 3 pavimentos, e uma 8ª torre que tem essa infraestrutura de lazer que eu comentei, wine bar, wine garden, restaurante, sim, recepção. fica tudo centralizado. Então essa torre também já está em execução. E a previsão de entrega, vamos dizer assim, eu quero comprar, eu vou estar com a chave quando? Tem uma previsão? O prazo é final de 2026. 2026. Tá. Tu comentou em 7 torres, né? Isso por ser no Vale dos Vinhedos, a gente sabe que a gente tem uma topografia irregular. Todos eles vão ter vista as 5 plantas, ou todos os blocos vão ter vista para fora, não para seja uma parede, digamos assim? Então, depois, quem quiser também, ficou curioso, quem quiser conhecer o projeto, vão poder, né, visualizar que o projeto, a área do Baco é uma área de 4,5 hectares, né? E nesta área é uma área toda em aclive, é um aclive, né? Então a gente vai usar essa aclividade do terreno justamente para patamarizar as torres. Então nós vamos patamarizar as torres, e todos os apartamentos do Baco, eles são de frente para o Vale dos Vinhedos. Então todos os apartamentos vão ser patamarizados, todos são de frente. Então, os 372 apartamentos do Baco têm vista garantida para o Vale dos Vinhedos. Todos os apartamentos têm sacada, que é um diferencial do projeto. Olha, dá para sentar na sacada, pegar um vinho. Já tá a tua marca, que tu com a fez, tua né? marca. Só não pisar da uva com os pés, né? E uma informação importante para complementar para nós aqui, que a gente conhece a região, todos com orientação solar norte. O que é bem importante no nosso caso, né? Tem infraestrutura, tu vai manter o restaurante. Sim, hoje a gente tem lá, né? O que a gente tem para vocês conhecerem a nossa estrutura? A gente tem uma estrutura provisória que a gente... que é maravilhoso, diga-se de passagem. Que a gente tem um restaurante, enfim, né? Tem um wine garden lá, é muito legal, né? O stand de venda, né? Com a metodologia muito parecida que a gente aplica na Belmais, né? A gente tem as pessoas especializadas em apresentar o produto para as imobiliárias, lá quando a imobiliária traz um cliente. E hoje o restaurante que a gente tem lá é uma ideia de um piloto já para ele atuar lá no empreendimento. Ah, legal. Então o empreendimento gostaria de convidar todos aí. O restaurante ele não é só de uso exclusivo a clientes, né, que venham conhecer o empreendimento. Ele é um espaço aberto ao público, fica aberto de terça a domingo, né, de terça a quinta ele opera apenas na parte do meio-dia, mas de sexta, sábado e domingo ele opera todo dia. A gente tem um cardápio muito diferenciado e bem ousado. A gente deu uma ousada aí na região. A gente agora tentou dar uma pegada mais forte em frutos do mar. Eu vi. Eu vi uma foto aí no Instagram. Então assim, para quem gosta, assim, a gente tem polvo, lagosta, salmão, tem vários, tilápia, camarão, então assim, toda a gama de frutos do mar, né? Então, além dos outros pratos mais tradicionais, também a gente tem carnes, né? Risotos, massas, assim. Mas um restaurante, assim, eu sou suspeito em falar, né?
mas gastronomia muito qualificada. Maravilha. Ele vai ser entregue pronto, mobiliado, prontinho para a pessoa usar ou não? A pessoa vai correr atrás das coisas que ela precisa e tudo mais? Claro, como a gente assim tem uma característica de ser um empreendimento hoteleiro, a gente tem que ter um padrão no empreendimento, né? Então, sim, todos os apartamentos vão ser entregues totalmente completos, né? Mobiliados, com eletrodomésticos, roupa de cama, roupa de banho, decoração, taça, prato, talheres, né? Então, o apartamento vem 100% completo. O proprietário, quando for usufruir, não precisa se preocupar com nada. Tá, e aí agora quem está interessado lá, como é que é a forma de pagamento? É só à vista? É a prazo? Tem uma negociação legal? Tem uma facilidade para quem está nos ouvindo? Tem que ter uma negociação especial para Uma quem for na negociação especial, predileta. claro. Ouvir na rádio. Ouvir na rádio e vou lá. Clientes que vierem, né? Tá me pegando na palavra. Clientes que vierem lá pela predileta vão ter um desconto especial, com certeza. Mas então, William e Joana, o que traz para nós hoje? Pô, a gente praticamente, até para vocês terem ideia, a gente começou a comercializar de fato assim, o empreendimento em março, há 1 ano atrás. E neste período a gente já alcançou essa marca de 65% de vendas no empreendimento, né, que são quase 250 apartamentos. Muito em virtude da condição de pagamento que a gente tem, né, que é uma condição totalmente diferenciada. A gente faz dá a condição de até em 84 vezes direto para a construtora o pagamento da sua unidade com 15% de entrada e o saldo direto com a construtora. Né? INCC, correção do INCC até a entrega das chaves e após a entrega das chaves é INCC mais 0,79 de juros ao mês. Porém, aí a gente tem uma informação bem importante. Né? Lá, quando o cliente vier, a gente vai apresentar todas as especificações técnicas do empreendimento e a gente também apresenta toda essa parte do estudo de viabilidade, custos possíveis que vão ser gerados no apartamento e as possíveis rentabilidades. E dentro dessa possível rentabilidade, embasada no estudo que eu comentei com vocês, o cliente tem a possibilidade, né, muito forte de poder pagar a parcela dele com a rentabilidade gerada no apartamento. Pagar o que falta com a própria rentabilidade. Com a própria O cliente rentabilidade. vai entregar antes dele terminar de pagar, né? Nesta condição, geralmente o cliente está pagando 50% de imóvel até a entrega das chaves e os outros 50%, se ele quiser, ele pode pagar com essa possível rentabilidade. E se ele quiser, eu quero, sei lá, fazer um financiamento num banco e... Não é possível porque lá é uma área rural, inclusive. Ah. Então a gente não tem como fazer financiamento no empreendimento. Mas essa facilidade de pagamento direto, ela É bem. ela é praticamente mais em conta do que o Sim, financiamento. tu paga com a rentabilidade da parcela. É Até uma condição porque bem interessante. O INCC tá Voltou muito bom de negociar, né? Voltou a ficar baixo, né? É. Ano passado, para vocês terem uma ideia, a variação acumulada do INCC, se não me engano, foi 3 pontos alguma coisa. E ela continua nessa pegada. E continua que, na verdade, sempre foi, né? O que assim mexeu muito com o INCC foi depois da pandemia, a gente teve um boom aí, uma inflação muito forte e acabou, né, resultando também nos insumos da construção civil, mas agora é uma característica do setor, né? Voltou a ficar estável de novo, né? Sim, até fica mais tranquilo para quem está fazendo a compra, né? Claro. Quem está fazendo a aquisição já consegue prever. Sabe que tem sabe que está estável, que está tudo certinho, que vai perdurar assim, né? Isso aí. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54
54-3462-3674 e Farroupilha, na rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa Climatização e Acabamentos, mais de 17 anos de credibilidade, dinamismo e inovação. Localizado na rua Buarque de Macedo, 899, Sala 1, bairro Alfândega, Garibaldi. Frisa, a sua escolha certa em climatização e acabamentos. Fone 54-3462-1525 e 54-3462-1519. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-967018. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Já foi lá almoçar. Bem-vindos de volta. Então, quero agradecer ao Diogo Giacomello, do Grupo Belmais, por aceitar nosso convite e falar um pouquinho dos teus empreendimentos, da tua empresa, para todos nós conhecermos um pouquinho mais. Claro. Quem quiser saber mais ou conhecer vocês, claro que pode entrar em contato comigo. A gente tem esse produto na Predileta, a gente tem toda a informação, inclusive o estudo, tá? Quem quiser conhecer mais e visitar vocês, conhecer o empreendimento, aonde é e como chegar até vocês. Bom, pessoal, tanto pela Belmais quanto pela Extrema, né? Hoje o mundo é muito digital, né? Fica até estranho de passar um telefone, um endereço, né? Então, gostaria de convidar vocês a nos seguirem, né? Tanto nas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Tem o Instagram da Belmais, o Instagram da Extrema. A gente tem um Instagram específico pro Baco, que é muito legal, porque ele aborda bastante também questões referentes ao restaurante. E gostaria de convidar a todos, né, a virem conhecer meu espaço lá. Ele fica aberto, né, o Baco em específico, de terça a domingo. Quem não conhece, tenho certeza que vai se surpreender positivamente. Então, enfim, nossas informações sobre empreendimento, também tem um site em específico do Baco, né? Lá no Instagram, então vai ter o Linktree lá do site para poder pesquisar informações sobre empreendimento, mas o principal é vir nos visitar lá no Vale dos Vinhedos, lá na Rua das Videiras, né? E conhecer a nossa estrutura, né? Principalmente intermédio da nossa parceira e da Predileta lá, onde a gente vai fazer uma apresentação, né? E oferecer uma experiência, né? Eu posso garantir uma experiência inesquecível, né? Com relação ao empreendimento. E fica um convite aqui de quando, numa próxima, mais adiante, né? Quem sabe a gente não faz um programa ao vivo lá do restaurante, lá do local, né? Podemos fazer. Seria Tomando um vinho, né? Precisa de uns meses, mas depois eu faço. Fica estendido o convite, né? Então, quando um pouquinho mais com evolução de obra, enfim, né? A gente tem mais assunto para conversar, né? Então, fica também o meu convite para vocês virem lá e a gente fazer um programa de lá, né? Legal. Maravilha. Lembrando que se quiserem acompanhar tudo que passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @podcast Construção em Alta, ou pelo @William Pilate e também @Giovanna Fachinelli. Também estamos no Spotify e YouTube. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes e convidá-los para acompanharem na próxima terça-feira, às 19 horas, mais um Construção em Alta. Tenham todos uma ótima semana. Até terça-feira que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. ZYW 454, Rádio Conexão FM 87.5, Garibaldi.